Boa noite! Tudo Boa bem, noite. Ulisses? Como é que vai? Vou bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo, tudo bem. Tá ouvindo Estamos aqui, bem? né? Eu acho que o pessoal está ouvindo bem, né? Está escutando bem, eu estou te ouvindo bem. Ótimo, eu também. Eu também. Eu tô falando pro pessoal aqui que hoje a nossa live ela vai ter uma característica de informar os nossos conteúdos programáticos das próximas lives. E também, Isso. isso, e também deixando o pessoal já interessado para entender um pouquinho mais de como a avaliação e os segmentos da avaliação vai poder melhorar os movimentos. As outras lives a gente vai falar de parte profilática de lesão, enfim, né? Vai ser mais ou menos isso, correto? Então, pessoal, boa noite para todos aí. Primeiro, agradecer aí o convite do Ulisses, né? Um grande profissional que eu conheci o ano passado lá no curso de pós-graduação de bodybuilders, né? Coach, o Ulisses estava fazendo lá e ele gentilmente me ajudou a mostrar os testes, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da avaliação para o bodybuilder, né? Tanto para aquele que começa, né, que quer começar a treinar, né, e já aquele que já está treinando, que já está em franca carreira, que já está competindo. Hoje nós temos, né, Ulisses, uma quantidade muito grande, é um universo que eu acho fantástico, tenho aprendido muito, tenho estudado, tenho conversado muito com Sardinha, com Paulo Musi, com você, com Roberto Regis, com Jonato Prestes, né, que são especialistas nesta área, né? E aí a Legal. nossa conversa com o Ulisses foi nós fazermos uma série de lives abordando a importância, né, de uma sequência lógica da avaliação, da preparação de um atleta. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não trabalho na formação de atletas, quando ele entra no período já de preparação do coaching, aquela história toda. A minha expertise, o meu doutorado, a minha formação em 53 anos é de cuidar de pessoas e de entender o movimento, né? De entender o que é a preparação. Inclusive, né, que eu tenho ajudado muito, né, o pessoal entender o que é uma planificação, o que é uma periodização. Então, existe um período preparatório, depois de desenvolvimento, de ganho, o pré-competitivo, competitivo. Eu entro exatamente no período preparatório. E depois, ao longo, né, se alguém já está treinando, como que eu posso ajudar na avaliação a verificar os déficits de movimento, as dificuldades. Então, essa foi a conversa que eu tive com ele. Eu estou muito feliz aqui em estar conversando com o pessoal dessa área dos bodybuilders, que eu admiro bastante. Vocês são pessoas determinadas, com foco, alimentação rígida, treinamento sistemático. Realmente é um esportista, realmente, no sentido lato da palavra, né? É, Então, eu estou muito feliz em estar aqui. isso, que bom. E a gente fica muito feliz em desmistificar muito essa parte em relação à avaliação, porque as pessoas têm a concepção de avaliação e não traz para o benefício. É a minha concepção. Não conseguem aproveitar o benefício. Então, a nossa ideia aqui é mostrar para vocês o benefício de fazer uma avaliação. Após essa avaliação, observar o que ela te traz. Então, assim, não é somente fazer a avaliação. O que ela trouxe para você? Olha, o seu ilho o seu reto femoral, ele está curto, então isso faz o seu quadril ter um movimento não tão bom, isso faz o seu agachamento não ser tão bacana, isso prejudica o final da sua hipertrofia. O resumo da ópera que a gente quer fazer para vocês é isso. Outras lives a gente vai brincar um pouco com longevidade no esporte, que o bodybuilder deveria viver muito e muitos anos sem lesões, porque é um esporte que trabalha com eixo, mas a gente vê muita gente lesionada e encurtando a carreira. E depois nós vamos Perfeito. separar os exercícios que o professor tem muito estudo, que são agachamentos, que é o agachamento, que é o afundo, para priorizar esses déficits, e é onde você vai criar a base também para ser um bodybuilder de alta performance. Mas também eu estava recebendo muitas perguntas aqui, professor, Uhum. de acordo com o nosso tema, bodybuilder é só para bodybuilder? Não, não é só para Não, bodybuilder. não, não, não. Não, é para você que treina há muito tempo, que acha que sabe treinar, que nunca identificou em você um encurtamento ou um desequilíbrio muscular
e está estagnado. Então, para você, vai ser excelente também, tá? Performance em geral. Então, né, Ulisses, eu acho muito bom você ter colocado, porque assim, todo mundo que começa a treinar, o que a gente tem hoje? Nós temos aquelas pessoas que treinam por uma questão de saúde e bem-estar, né? Por uma questão de estética, e nós temos aquele por uma questão de estética de performance, que é onde se encaixa, onde se enquadra os bodybuilders. Você pode ter alguém que quer construir um corpo musculoso, forte, homogêneo e estruturado, sem, contudo, subir no palco. Que aí eu chamo do bodybuilding de performance, de alta performance, que ele vai competir, que é o seu caso. Você prepara pessoas que têm o objetivo de competir, de subir no palco enfim, botar medalha. Tá? E o que eu tenho visto, né, que hoje tem muitas pessoas realmente, muitas, milhares de pessoas, que têm interesse na hipertrofia, no ganho de massa muscular, por uma questão de estética. Sim. De uma aparência bonita, saudável, sem, contudo, ele não quer subir no palco. Ok, está perfeito. Então, é muito importante, né, nós entendermos, porque a construção, eu aprendi isso com vocês, né, estudando, vendo, a construção de um corpo que vai subir no palco é uma sculpting, é um body sculpting. Você tem que ter uma simetria, uma perfeição do deltoide medial, posterior, deltoide anterior, o trapézio não pode estar exagerado, o peitoral, o glúteo médio, se tiver afundado, não vai ter a nota, não é verdade? Então, é uma construção. Então, esse é um lado. O outro lado, né, que eu acho que você levantou muito bem, são aquelas milhares de pessoas, Ulisses, que querem iniciar um programa de treinamento com características hipertróficas e atropelam. Sim. E atropelam. Esse é o grande problema, que é muito rápido entrar num processo de força hipertrófica, e a gente sabe, os estudos científicos são muito claros. Você, para ter um ganho de força hipertrófica, você precisa de um período de treinamento. Eu estou falando em força. Tá. Mas existem outras capacidades, que é o tema da nossa live hoje, que são importantes para que você tenha esse ganho de força da melhor forma possível. É onde entra os déficits de movimento, a pressa e a não determinação, às vezes, do coach, que não está bem preparado, que ele vai na onda do aluno, né? Então, o aluno fala, eu quero ganhar, e o cara, quer dizer, é força, alimentação e treino correto. Mas espera um pouquinho, a força vem, mas espera um pouquinho, ela vem de que forma? O que está acontecendo com a mobilidade, com a estabilidade, com a consciência corporal e com a coordenação motora? Então, essa... Eu vejo isso no bodybuilder dessa seguinte forma. Eu vejo que hoje em dia também eu não vejo mais periodização de treino como eu vi antigamente. E acho isso um erro crucial. As pessoas hoje elas colocaram uma única coisa em mente, hipertrofia. Aí colocaram uma outra coisa muito antiga, que é o tempo sobre tensão. Ótimo, é isso que gera hipertrofia, o maior tempo sobre tensão. Isso é ótimo. Dentro das variáveis que você vai aplicar no treinamento. Beleza? Até aí é fácil. Agora, o que você pode estruturar para que essa hipertrofia ela venha sempre de forma global? Como que é forma global? Os ventres musculares, porção proximal, distal, medial, eles precisam de um movimento bom, um movimento amplo. Ou se você quiser um método parcial, tudo bem, mas que você tenha um movimento de grande amplitude, para esse músculo ficar na sua, a gente chama de arredondado, porque ele tem uma expressão completa. Então, muitas atletas, e aí eu já vou jogar para pessoas estéticas também, mas o tema é bodybuilder atleta, vou jogar para o bodybuilder atleta e trago para a gente aqui mais pessoas comuns. E eu sou árbitro há 6 anos da WBPF, então arbitro campeonato, além de preparar atleta, e o que eu vejo? Comecei a observar, por isso que eu achei interessante trazer o tema de avaliação. Atletas bons, com muitos anos, 5, 6, 7 anos competindo, com potencial genético bom, fazendo bons protocolos, mas que no palco eles têm um desequilíbrio muscular muito evidente. E é falta de treino? Não é falta de treino. Treinam bem, mas
Com o passar do tempo e com a falta de percepção, os movimentos não ficaram bons. Então você começa a perder o quê? A ativação daquele músculo-alvo. E como você tem outros movimentos melhores, você começa a criar um desequilíbrio naquela parte muscular. Então você tem bons músculos, e aí não vamos só colocar a parte de fisiologia, tipo de fibra tipo 2B, que é mais hipertrófica, cada músculo tem uma diferente da sua, e estamos falando aqui de erro, de encurtamento, estamos falando de não percepção do movimento. E no palco, o atleta fala assim, pô, esse meu músculo ele é fraco, perto dos outros. Tirando o fator genético, tire esse fator genético, quando você começa a acompanhar, esse atleta, esse indivíduo, ele não tem um bom movimento naquela região. Naquela amplitude maior que ele está posando, ele não tem um bom movimento. Isso, perfeito, Ulisses. Então, daí a importância... Eu vou mostrar para o pessoal que está nos assistindo um vídeo muito interessante ele é um profissional de educação física. Vocês vão ver o agachamento dele. Agora, esse professor, ele jogou futebol, e se você ver, o físico dele é muito bom, ele pratica musculação, e ele tem sérias dores na coluna. Tem dores horríveis na coluna. Ou seja, você vê a musculatura dele, ele é um indivíduo forte, né, bem estruturado. Deixa eu só parar aqui, vocês vão ver, eu vou virar a tela, tá bom? Então eu quero que vocês observem. Olha, tá dando para ver, Ulisses, tá ok? Tá dando para ver. Tá dando para ver, mestre. Olha o agachamento desse moço, que fantástico. Olha, no plano frontal. Perfeito. Tem uma leve um valgo, Valgo dinâmico. Muito leve. Agora, olha a amplitude de movimento dele. Olha lá. Olha a projeção do bastão no meio do pé. Ele faz o agachamento profundo e lá no ele faz a retroversão, uma pequena inclinação. Ô, mestre, o seu sinal tá ruim. Para mim tá... Deixa eu ver aqui uma coisa, espera um pouquinho. Tá travando o seu sinal aí. Espera um pouquinho, vamos ver aqui, que para mim aqui tá bom, veja se melhor. Uhum. Gente, acho que deu um probleminha lá de travar ali com o professor. Tá ruim, a gente vai tentar arrumar. Tá ruim, professor. Peraí, tô colocando aqui. Voltou, tá bom? Travando. Eu tô no 4G. Eu acho que você vai ter que colocar no Wi-Fi aí. Hein? Mas voltou. Tenta liberar o vídeo. Deu para ver o vídeo? Deu para ver o vídeo do agachamento, Ulisses? Quer que eu volte? Deu, frontal e sagital. Deu para ver os dois planos. Tá bom. Vamos colocar aqui só para ver o avanço dele. Olha a passada dele. Vai lá. E volta mais uma vez. 4. Pausa. Tá dando para ver? Tá dando. Avança. Volta. Avança. Volta. Avança. Volta. Avança. Pausa. O joelho esquerdo dele tem uma valgodinâmica muito grande. Olha o tronco dele, ele mantém. Então, esse indivíduo, quer dizer, ele pode fazer a passada, porque ele tem olha, o tronco dele tem uma leve, muito leve inclinação. Olha lá. Ele tem um bom controle do tronco. Você vê o bom controle do tronco. Ok? Bom. Então, veja, esse é um detalhe interessante. Agora eu vou mostrar Agora, por que ele, com toda essa estrutura, ele agacha direitinho? Não, ele tem uma pequena lordose, tá? Estrutural, tem um glúteo avantajado. Agora eu vou mostrar o teste abdominal dele, o teste de Kendall, que é um teste que a gente avalia,
né? A gente avalia a estabilidade. Olha lá. Nós observamos que não vai. Perfeito. Ok. Viu? Então, ele tem uma excelente... Ele tem o teste prancha. Na próxima live nós vamos falar em detalhes sobre a questão do... Agora, veja lá. Ó, agora começa. O seu sinal tá ruim aí, viu, mestre? Ó. Tem o joelho esquerdo estendido. Tá dando para ver? Tá. Melhorou um pouco a imagem. Agora tá melhor, tá dando para ver bem. Olha lá, ele chega em 70 graus. A expectativa dele é que ele chegasse em 80, 90 graus. 90, aham. Mas o problema dele está aqui. Agora eu vou mostrar para vocês, né? Encurtamento Dá uma olhadinha. Isso. É. Olha, ele tem um encurtamento de ilho-psoas e tem um leve encurtamento de reto femoral. Agora, o ilho-psoas dele está bem encurtado. Igual o meu. Tá? Então, quer dizer, ele foi uma pessoa que jogou futebol, quer dizer, jogou futebol, e ele tem dores na coluna. Sabe? Tem dores, então, mas veja que é uma coisa muito interessante, porque ele tem um core forte, ele tem uma boa estrutura do core, ele tem uma boa estabilidade, no entanto, pelo esporte que ele praticou, pelos exercícios, pela carga tensional e pelo treinamento errado que ele fez, que ele só fazia o crunch, ele tem barriga zerada, barriga de tanque. Ele desenvolveu uma discopatia. É o desequilíbrio, né? Tem um desequilíbrio. Então, o que a gente observa? Né? A avaliação, ela procura fazer com que você, ao treinar, ao entrar numa fase de força com características hipertróficas, que aí você vai usar os 37 métodos de treinamento que a musculação utiliza, né? Tem lá um puta monte, né, de métodos, mas eu preciso que o meu atleta tenha, como você colocou muito bem, Ulisses, amplitude de movimento. Eu preciso toda a excursão. Então, qual que é a amplitude de movimento na flexão do quadril, na extensão de flexão, extensão do braço? E de ombro. Então, quando a gente pensa em movimento, tem dois complexos, são dois complexos articulares muito importantes. Um, os ombros. Como é que está o meu ombro? Ele tem uma simetria de rotatores internos. Então, o rotator interno dele, do braço direito, é mais encurtado que o esquerdo. Então, ele tem uma assimetria. Então, se ele for fazer um treinamento de hipertrofia e não corrigir essa assimetria, ele vai ter um desequilíbrio muscular. E vai potencializar um possível aparecimento do quê? De dor na articulação do ombro. Aí os caras ficam lá querendo fazer manguito rotator e nem sabe se tem encurtamento. Tem aquela mania, né? Vou treinar manguito rotator. Mas por quê? Você tem mobilidade do ombro? Você tem mobilidade de escápula? Não, se não tem, meu velho, primeiro trabalha a mobilidade, estabilidade, e depois a força. Depois os músculos estabilizadores, né? Primeiro você tem que conseguir ter capacidade para trabalhar os músculos estabilizadores, mas às vezes o problema não está aí, né? Não está na estabilização. E sim na mobilidade. Na mobilidade. O movimento dele, e eu acho que é muito parecido com os meus encurtamentos, também devido ao tempo do futebol. Todo jogador de futebol, não os de hoje, por causa do treinamento, é muito avançado, mas até acho que os de hoje também, ilho-psoas e reto femoral é curto. É curto. Porque o movimento de futebol... Perfeito. Né? Porque o futebol vai te encurtar. E a musculação, que o pessoal... E a gente ouve uma coisa muito engraçada, né? Que não deixa de ser verdade. Você perde flexibilidade com o passar do tempo, fazendo musculação. Você fica um indivíduo mais rígido, mais duro, né? Como a gente diz. Só que isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa do treinamento. O ruim é você perder amplitude de movimento. E colocar isso como característica do esporte. Não é característica do esporte. Tônus muscular, aumento de célula, sarcoplasma e tudo mais, te faz talvez ter menos amplitude que você tinha inicialmente? Claro que te faz. Mas você não pode ter menos
amplitude do movimento no seu eixo natural de movimento ali, entendeu? Então o pessoal confunde muito isso. Muito. Você vê um exemplo, né, Ulisses? Você observa os ginastas de ginástica olímpica. Vê o tamanho do Arthur Zanetti, do Hipólito. Eles são fortíssimos, são hipertrofiados. Só que eles têm muita mobilidade e muita estabilidade. Só que o que acontece? Aí é o custo-benefício. Diferente da musculação, os atletas de ginástica olímpica, eles têm o trabalho de potência, que é muito mais lesivo. Então, você vê que todos estão destruídos. Dificilmente você vai ver um atleta de alto nível de ginástica olímpica ou artística, não sei, acho que é o ginástica artística que chama hoje. Veja, o Diego Hipólito já fez 7 cirurgias. E você vê uma... Sete cirurgias. Uhum. Né? Sabe, no pé, no tornozelo. Então, quer dizer, agora, o treinamento deles compatibiliza a força, só que eles desenvolvem uma musculatura, é hipertrofiado, mas nunca na magnitude de um bodybuilder ou de um physique, de quem vai fazer que vai competir. Mas eles são hipertrofiados, só que eles desenvolvem capacidades biomotoras. Agora, a ginástica olímpica tem um problema seríssimo, é a potência. Você imagina, né? E assim, trazendo para o nosso meio, tem um problema maior ainda, que você tem certas musculaturas tão exigidas como o dorsal, como o bíceps, como o deltoide, que você vê um corpo de um ginasta, ele é completamente assimétrico. É completamente assimétrico, porque a característica do treinamento dele é o que você falou, ele tem que desenvolver força máxima, força explosiva, então são capacidades que no final de tudo isso te gera hipertrofia, te gera um pouco de hipertrofia, mas muito localizada nesses segmentos musculares. Então é um físico muito assimétrico. Né? Sim, realmente. E já no bodybuilder, trazendo para o bodybuilder, acontece de você também ter muita facilidade para treinar determinados músculos, ou por conforto mental, ou porque você não tem nenhum incômodo de amplitude, você não tem nenhuma lesão, então aquilo para você é muito prazeroso, e outros, com o passar do tempo, você começa a não ter prazer de treinar, porque lesão, dor, ou talvez você... até você se tornar um atleta de alta performance, que você tem que entender que você não treina o que você gosta, treina o que você mais precisa, leva tempo. Né? Tem muito competidor ainda que gosta de treinar o que gosta, e não o que precisa. Então o que a gente está querendo mostrar para vocês aqui hoje é que mesmo pessoas experientes poderiam ter um rendimento muito melhor se avaliassem outras questões. Então, você vê, né, Ulisses, o esporte, de uma maneira geral, ele provoca assimetrias. Você pegar um corpo de um arremessador de martelo, você vê o lado que ele solta, você vai ver uma hipertrofia no latíssimo do dorso, totalmente assimétrico, do lado contrário, onde ele não tem a potência no movimento rotacional. Você pega o braço do Nadal, o braço esquerdo dele deve ter uns 4 ou 5 centímetros ou mais em relação ao direito. Por quê? Por que ele vai treinar o braço direito se o dólar está no braço esquerdo? Dane-se o braço direito. Fica fininho, e eu quero esse aqui, que é o grandão, esse é da potência. Então ele tem uma simetria. Né? Aí você pega, por exemplo, os ginastas, da cintura para cima. Vê o gastrocnêmio de um ginasta. Não precisa de gastrocnêmio. Né? Porque não tem simetria, não tem. Então, pega o corpo de um jogador de basquetebol, é todo cipótico. Pega de uma jogadora de vôlei. Então, né? Eu acho que isso é um detalhe interessante do esporte bodybuilder, porque você tem que ter uma total assimetria. Você é árbitro, né? É a pessoa indicada para dizer isso. Gente, você olha do gastrocnêmio, do sólio, do bisfemoral. Pô, se o cara não tiver o semimembranaço, semitendinoso e bisfemoral simétrico, e o vasto medial lateral e o sartório, às vezes o sartório está pulando. Então, olha... A gente, como árbitro, adora sartório. Todo árbitro que vê um sartório muito destacado fala que é um atleta com bastante maturidade. Para destacar o sartório de um atleta tem que ter bastante maturidade. Professor, então assim, um exemplo. Vamos pegar esse exemplo clássico, já que você colocou esse indivíduo que é treinado,
e me colocar também na situação que eu acho que eu sou treinado, e que nós temos o mesmo problema. Viemos do futebol, onde é um esporte que tem uma especificidade única, que é potência, então caracteriza ali provavelmente um encurtamento que nós dois temos os mesmos. Filipe Souza e reto femoral. Ele tem uma ótima amplitude de movimento ainda. Na minha concepção, ele tem uma amplitude fantástica. A não ser no afundo, a perna esquerda dele tem uma valgodinâmica que eu acho que é devido a esse encurtamento, mas não é tão significante para classificar. E nesse caso, para a gente dar uma dica para o pessoal, seria interessante ele fazer treinos específicos em outro período para alongar ganhar um pouquinho de flexibilidade nesses dois músculos, isoladamente do treino dele, enfim, se ele treinou superior, ele vai lá no término do treino e pode fazer um alongamento de inferior. E um tempo que o pessoal acha, mas eu vou trabalhar isso quanto tempo? Eu vejo que é tão mais rápido os resultados quando você foca no problema do que a maioria das pessoas imaginam. O que você acha? Então, é perfeito, Ulisses. É assim, a grande dica, né? O pessoal criou, saiu um tempo atrás 1 ou 2 trabalhos científicos, né, que deixou todo mundo temeroso, né? O alongamento atrapalha os ganhos de força, de potência, né? E, na verdade, às vezes as pessoas lêem um trabalho e vê a notícia, mas não vê a essência. Eu, quando estava fazendo o doutorado, nós fizemos um experimento em praticantes de musculação e com alongamento passivo estático. Mas a magnitude, quer dizer, uma técnica de alongamento para atrapalhar o desempenho de força subsequente ao alongamento, tem que ser assim, um alongamento que você fica na posição 4, 5 minutos. O cara faz xixi vermelho. Então, não é uma realidade. Então, ninguém fica fazendo. Eu vou alongar o isquiotibial, sabe? E faz a flexão de quadril, fico 4 minutos e vai lá e passo, alongando, o cara, percepção de esforço. Então, isso é uma bobagem muito grande. Primeiro. Segundo, a gente já sabe, já há muito tempo, que quando você treina e você faz um treino de exaustão, que você chega na falha concêntrica, que você tem com características de construção, de fase hipertrófica, que você tem uma destruição tecidual aguda, aquele músculo precisa descansar. Então, se eu treino perna, eu fiz um treinamento forte de cadeira extensora, leg press, agachamento, fiz a passada, enfim, os 4, 5 exercícios clássicos. Eu tive uma destruição tecidual muito grande. Então, eu tenho todo um processo, né, que o músculo precisa regenerar. Então, aquele músculo que você trabalhou forte, eu posso fazer alongamento muito suave. Eu recomendaria descontração, soltura, liberação miofascial. Tira a tensão para ajudar a remoção do substrato metabólico. E no dia seguinte, ou dependendo da sua planificação, que aquele músculo já está descansado no processo de recuperação, aí você faz o trabalho de alongamento. Porque o alongamento para ganhos significantes de flexibilidade e mobilidade não é uma bobagemzinha de 15 segundos e parar lá. Não. Isso é para velho, para treinado. Não. Você vai ter que fazer lá um alongamento, foco no músculo. Se você tem um coach, muitas vezes o passivo vai ser muito mais legal. Aí o coach chega lá e vai, e você vai fazer 40, 50, vai usar um técnico de facilitação proprioceptora, um alongamento ativo, estático. Os estáticos de facilitação proprioceptora são os mais indicados. Então, é que a turma não gosta, né? Precisa treinar. Então, assim, a gente está falando de correção de movimento. Não estamos falando para você que está iniciando, nem para você que é intermediário. A gente está falando para você que tem um déficit. Como a gente identificou no rapaz, ele tem um encurtamento de 2 músculos muito próximos que tendem a fazer uma rotação de quadril quando você estiver fazendo exercício. Então, você vai ser prejudicado. Então, o treino de alongamento gerando flexibilidade que o professor está falando é para correção, para você corrigir um déficit que você tem. E uma coisa importante que o pessoal, não sei o que você pensa, em relação a treino de flexibilidade, é que se você não está regenerado, você começou a entrar no processo de reabilitação daquele músculo,
de síntese, de degradação, esse processo todo, você tem que tomar muito cuidado, porque senão você lesiona esse músculo mais ainda. Então, o que o professor está falando é que você tem que ter uma percepção de como você está se recuperando. É 24 horas, é em 48 horas, porque senão você vai acentuar ali uma piora da sua recuperação, né, professor? Perfeito, Ulisses. E acho que uma coisa importante a gente chamar a atenção é assim, a avaliação que nós vamos discutir nas próximas lives, ela deve ser aplicada a todo e qualquer indivíduo. Não vou dizer principalmente, mas, por exemplo, o indivíduo resolveu treinar. E o objetivo dele está bem claro, eu quero ganhar massa muscular. Ele vai iniciar o treinamento. A avaliação, eu já tenho um objetivo dele. Qual que é o objetivo dele? Ganhar massa muscular. Para estética, para ficar bonito, ou num segundo momento eu quero fazer carreira de atleta. Então, mas o objetivo primário é ganhos de força com características hipertróficas. Ok, esse é o objetivo. O que ele precisa? Aí, Ulisses, que entra a grande sacada. Eu vou mostrar para o aluno que está iniciando, estão pegando o cara que está iniciando, que já te contratou como personal, foi na academia, e está claro na cabeça dele que ele quer massa muscular. Não quer fazer maratona, não quer correr 10K por hora, não. O negócio é ganho de massa muscular e pronto. Boniteza, belezura, bumbum na nuca, barriga. Então, a avaliação vai dar um norte para o professor identificar o quê? Os déficits de movimento. E que ele não sabe se ele tem. Sim. Então, o que a gente vê? Nós vamos conversar na próxima aula, que o tema é agachamento, e a gente vai mostrar para a turma que 70%, 80% de quem inicia o treinamento, já não vou nem falar de quem já treina, que você sabe melhor do que eu isso, os caras não têm condições de fazer um agachamento livre, porque não tem consciência corporal, não tem controle neuromotor, não tem estabilidade, tem encurtamento de sólio, sabe? Tem pouca mobilidade. E, pô, são 10 déficits de movimento. Então, o que acontece? Esse indivíduo, né, Ulisses, ele não passa por essa avaliação. Como é que ele quer força? Bom, vamos lá, agachamento, vamos fazer leg press, vamos fazer... E soca a carga. E claro, o cara quer rapidamente sentir que o músculo está crescendo. Claro que o músculo, se ele comer direitinho, sabe, tomar os suplementos, comer as coisas que eu não entendo disso, não posso falar nada, nem me pergunte, que eu não sei. Eu adoro cerveja, queijo e carne de porco. Essa é a minha alimentação. Sou péssimo, entendeu? Então, agora, claro que o músculo vai crescer. Sabe, 8, 10 vezes por semana ele já vai estar sentindo. Só que ele está crescendo torto. Ele está crescendo com déficit. Então, não existe a preocupação. Então, os personal trainers, se você filma o seu atleta e mostra para ele, ó, cara, você tá vendo aqui, ó, que o cara está saindo do chão. Não adianta botar a anilha para favorecer ele ter mais força. Você não está corrigindo o déficit. Agora, se você filma o cara, se você mostra para ele, e você é um coach, você diz assim, olha, eu vou cuidar de você, eu quero que você tenha longevidade. Para isso, eu preciso começar certo. É melhor começar certo do que corrigir o erro. Exatamente. Agora, precisa, né, Ulisses, precisa, o coach precisa ter uma atitude, um conhecimento, sabe? Não é só de métodos de treinamento, isso está no livro. Não é só da alimentação, é também, ele precisa saber, primeiro, saber o que é o movimento certo, o que é o movimento errado, e onde é que está o déficit. E, claro, saber fazer a intervenção. Sim. Então, eu acho que essa é a grande sacada, essa é a pegada da importância da avaliação. E mostrar para ninguém em sã consciência vai querer dizer assim, o que acontece, né, Ulisses? Eu já vi assim, o meu aluno quer fazer tal coisa. Eu pergunto, você avaliou? Não. Você mostrou para ele que ele precisa? Não. Então, como é que você quer que ele... Ele é capaz de fazer isso, né? Então, é claro que a máquina na musculação é fantástica porque ela mascara os seus déficits. Sabe, ela esconde. A máquina, ela te protege. O cara tá caindo o tronco para frente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer lá o Smith Machine, vou fazer o agachamento em pé na máquina. Encostei a coluna do bicho lá, gestei o pé e vup. Trabalha a perna.
corrige o débito. Não, daqui a pouco esse cara vai ter dor na coluna lá na frente. Sabe? Sim, sim, sim. Então a gente tem que entender que a avaliação ela é um percursor para que você consiga ter, Perfeito. né, um percursor para que você consiga ter entendimento sobre, primeiramente, seu corpo. Porque nós, né, temos, com o passar do tempo, com características genéticas, alterações de movimento, né? Normal. Então, primeiramente, entenda o seu corpo. Depois, o coach é um pouco diferente do personal. O personal é o que está na prática, que está com o seu cliente ali. O coach é muitas vezes a pessoa que faz os protocolos ali da dieta, do que vai usar. Então, assim, o personal que está atuando diretamente, ele tem que entender, no mínimo, como você falou, que é o movimento. Uma flexão de quadril ela é permitida até que ângulo, essa musculatura favorece aqui, não favorece aqui. É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. E explicar para o seu cliente que ele vai ter ganho, sim, de massa muscular, vai ter hipertrofia, sim, porém, no momento certo, ele vai colocar as barrinhas nas costas, Perfeito. vai colocar a barrinha nas costas, enquanto isso ele pode fazer leg, ele pode fazer a cadeira extensora, que ele vai continuar com os seus ganhos. Isso é a primeira coisa que o personal tem que mostrar para ele, ou o profissional em si, sem ser personal, o cliente em si tem que entender isso. Eu penso dessa forma, né? Perfeito, está correto. Eu penso dessa forma. O Robson fez uma pergunta aqui, deixa eu só baixar aqui, uma afirmação, talvez, quase todas as dores estão relacionadas com padrões de alterações na mecânica do movimento, por exemplo, uma hérnia, uma bursite, uma epicondilite. Aí já são patologias que você ou adquire, ou já tem, que com certeza fazem prejuízo no movimento, ou até te impedem de treinar, né? Aí é algo tratado às vezes diretamente com remédio, enfim. Depende muito do grau, né? Do grau dessas patologias aí adquiridas. Né, professor? Então, Ulisses, é assim, como é que é o aparecimento da lesão, a lesão no esporte, né, a lesão no exercício, na atividade esportiva, tem várias causas. Por exemplo, o indivíduo lesionou porque o dia está frio, não se aqueceu direito, então pode acontecer. Aí ele se lesiona porque ele está no estresse emocional tão grande que ele perde o controle e acaba exagerando. Então, aspecto emocional interferindo. Ele está ansioso, está lá, não sei o quê, então, sabe, ele vai excesso de ardor na luta. Terceiro ponto. Agora começa. Treinos, né? Treinos além da capacidade funcional do atleta. Você exagera. Pegou na cara. E um outro problema é treinos inadequados, exercícios inapropriados. E você tem, obviamente, né? Obviamente que é o esforço repetitivo, o desgaste de material decorrente. Então, o que às vezes as pessoas não entendem, sabe, Ulisses? Assim, quando você está começando a treinar, o músculo, né? O músculo ele se adapta muito mais rapidamente do que os tendões. Então você precisa dar um tempo. Eu, há uns 10 anos atrás, eu cuidei de um garoto que me procurou. Ele veio de uma lesão no basquetebol. Era um garoto de 2,5 metros com 15, 16 anos. E no aquecimento do basquete, ele foi a enterrar uma bola no aquecimento. Quando ele caiu, ele teve um arrancamento na tíbia. Então, o tendão patelar dele, sabe, arrancou um pedaço da tíbia. Nossa Senhora. Aí ele fez 60 sessões de fisioterapia. Quando foi liberado que ele recuperou, eles me procuraram para prepará-lo para voltar a jogar, para preparar para a minha área, preparar para, não como terapeuta, mas como preparador para ele voltar a jogar. Aí eu pedi, falei assim, eu quero saber, eu quero o exame de radiografia de extremidade desse menino. Eu pedi o exame. Ulisses, ele tinha 15 anos, 2,5 metros. Ele tinha uma extremidade, ele tinha as extremidades de crescimento abertas. O prognóstico dele é que ele ia crescer mais 3 centímetros. Agora, o que aconteceu com esse menino? Vamos ver a vida regressa dele. Ele começou a jogar basquetebol com 9, 10 anos. E era um menino acima da média. Então ele começou a jogar no mini, aí no mini ele já jogava no mirim, aí ele cresceu, no mirim ele jogava no mirim infantil. Então ele teve, e aos 16 anos que ele tinha na época, ele já jogava
no juvenil e volta e meia entrava no adulto, ficava no banco do adulto. O que esse menino fez? Por que ele se lesionou? Atropelou as etapas. O osso dele ainda estava no processo de maturacional de crescimento. Recebendo pancada. E o tendão, quer dizer, ficou muito forte. Então, quando ele teve um torque no movimento de queda, no movimento de potência, houve o arrancamento. O que eu quero dizer com isso? Que o fato de você treinar de forma progressiva, com força de resistência, força dinâmica e depois a força hipertrófica, esse período que se fala, olha, chamado de adaptação na periodização, de 6, 8 meses, tem muito a ver com o quê? Com essa adaptação músculo-tendinosa e facial. Né? Então, as lesões, a epicondilite vai acontecer, a bursite, é um processo decorrente do excesso de treino. E na musculação, eu sempre digo assim, a musculação tem uma grande vantagem sobre os esportes de quadra, os esportes de contato, porque você não tem a potência, os movimentos rotacionais, característicos do esporte, no plano transverso, sabe? Então, você faz, não, é tudo controlado, aí os caras, de repente, querem dar pliometria para um cara que tem valgo dinâmico, quer aumentar a força de potência de membro inferior, e o cara não avaliou, ele tem valgo dinâmico, vai fazer hipertrofia, jump split squat, sabe? É a mesma coisa. Eu estou vendo um monte de gente, agora está na moda fazer a passada, descobriram a passada, né? Então, aí você vê os negros fazendo passada, né? O joelho vai para dentro, vai para fora, o tronco vai para frente, não sei o quê. Eu pergunto, qual o objetivo da passada? Por que eu vou fazer a passada? Qual o objetivo? Você está ganhando o quê? É força de resistência? Você está com o peso do seu próprio corpo. Você vai fazer com 50 quilos nas costas a passada? Eu já vi nego fazer em aula, o cara vai fazer a passada overhead, o cara não tem estabilidade, o cara não consegue fazer o agachamento overhead, vai fazer passada overhead. É bom senso, né? É bom senso. A passada é um exercício, para quem faz, que gera uma percepção de esforço muito grande. Então, como envolve muito músculo, né, na passada, talvez as pessoas tenham a percepção da exaustão como um exercício eficaz. E são duas coisas diferentes. Você se cansar não significa que você exauriu o músculo. São duas coisas muito diferentes em todo o treinamento, que as pessoas não se confundem muito. Hoje o treinamento foi bom, por quê? Eu fiquei cansado. Cansado onde? Seu sistema respiratório, cardíaco, se sentiu o seu músculo isoladamente, você chegou em falha de movimento concêntrico, chegou em alguma falha de movimento, então tem que deixar bem claro isso, né? É um exercício muito bom, eu já fiz. Não sei a vantagem da hipertrofia, porque não é um exercício que você constrói, então não é um exercício de construção, porque você não tem muita sobrecarga, e se você colocar muita sobrecarga, não vai ser um exercício tão eficiente. Mas você pode fazer a passada como um exercício combinado, enfim, desde que você consiga fazer, se você for capaz de fazer. E eu vejo assim, né, Ulisses, a minha percepção, né, a passada, como você trabalha em progressão, com locomoção, com deslocamento, ele tem um impacto muito grande no sistema cardio. Porque quando a gente faz exercícios que ativa mais do que as duas pernas, e no caso em progressão, você tem uma solicitação do sistema cardio. Então seria interessante o pessoal, quando faz a passada, afere a frequência cardíaca. Você vai ver, seguramente, essa frequência cardíaca está lá em cima. Porque você faz o quê? É um movimento em deslocamento, dinâmico, você está lutando com os ajustes sinestésicos, consequentemente, você não tem o mesmo ganho de força que se fizer o afundo. Claro que não. Né? De força não tem como. Não tem de força, então, quer dizer, então eu vejo assim, como exercício para você trabalhar uma capacidade biomotora, que é a força de resistência. Aeróbio ou anaeróbio. Aí vai depender do número de repetições e o cara aferir a frequência cardíaca e vai ver que a frequência cardíaca vai lá em cima. Então é um treinamento cardio. É um exercício muito desgastante. Agora, assim,
ele vai ser bom, às vezes, até para amplitude. Se você quiser trabalhar uma amplitude, como ele é em progressão, é bem legal. Ele é ótimo para isso. Mas não vamos confundir a prioridade do exercício. Aqui a gente está falando para bodybuilder. Então, a gente é construir. Ou se não for bodybuilder, tu está falando para pessoas que querem ter uma estética bacana, de membros inferiores, né, que seria usado para isso. É essa que a gente está afirmando. Não estamos criticando o exercício em si. Só estamos avaliando que para uma construção para o bodybuilder tem exercícios mais eficientes que você pode colocar, gerenciar uma sobrecarga maior com um controle melhor sinestésico. Então você vai ativar, né? Você vai ativar a musculatura que você quer e talvez você possa combinar a passada mais para frente para fazer um treino mais, sei lá, o estresse metabólico maior, enfim, só para que vocês saibam o que vocês estão fazendo e o porquê, claro. Né? Eu tenho visto, né, às vezes treinando em academias onde eu vou treinar, lá na sala de musculação, às vezes eu vejo rapazes, homens e garotos, e o personal, eu fico triste quando é o personal trainer passando esse exercício e não corrigindo, e não tendo a percepção da qualidade. Então, eu vejo que a passada, se o seu aluno não sabe fazer corretamente, com carga, o afundo, depois o retrocesso, depois o avanço, depois o afundo, jump squat, jump split squat, e depois o Bulgarian split squat, por que eu vou fazer a passada? Sim. Essa é a minha questão, né? Não é que não é ruim, ele tem uma progressão. Agora, se você quiser simplesmente aumentar a frequência cardíaca do aluno e pedindo para ele fazer a caminhada sem muita qualidade e amplitude, ok. Agora, como você bem colocou, né? Se eu quero ter ganhos de amplitude de movimento, eu começo, né? O pessoal está perguntando aqui, é correto colocar esse exercício como aquecimento? Eu diria, Ros, com menos amplitude e menos intensidade, sim. É um exercício funcional, trabalha em cadeia cinética. No entanto, você precisa ajustar muito a intensidade, senão você quebra o freguês no aquecimento. A gente vê muito o pessoal fazendo na esteira como aquecimento a passada, né? Isso é uma variação do exercício para... Às vezes você quer alterar um pouco o seu cardio para não ficar convencional, você faz uma passada na esteira. É o que a gente falou. Qual que é o objetivo? Você quer aquecer a articulação do quadril, do joelho, você quer se preparar a musculatura para agachar? Beleza. Mas você não está exercitando Não, o foco é aquecimento, não é ganhos significantes de força, é ativação neuromuscular. Se você está dando ali a conexão para você fazer o seu exercício sequencial e quer começar com ele, é uma opção. Geralmente a gente faz a conexão neural e muscular no próprio exercício, porque você já começa a se conectar ali. Mas se você vai trabalhar membros inferiores, talvez de uma forma global, em circuito, e você já quer fazer um aquecimento global, é interessante sim. Né? Tá ótimo. Eu acho que um aspecto importante, né, Ulisses, eu tenho discutido muito com os fisioterapeutas, com o Davi, com o Rafael, né, me preocupa muito essa questão do mito do aquecimento, né, a gente tem um aquecimento geral, um aquecimento específico, então veja que a demanda, você vê, se for jogador de futebol, você sabe disso, o futebol foi um dos esportes que mais demorou para levar a ciência, né? Sim. Sabe, fazer um aquecimento. Você vê, os caras aqueciam no vestiário. Hoje não, hoje mudou. Hoje o aquecimento é no campo. Específico. 30, 40 minutos. Específico, tá? Corre, pula, depois aquecimento com bola, como faz o basquete, o vôlei. Então, eu acho que na musculação, às vezes, o pessoal negligencia um pouquinho. Eu acho que o pessoal da musculação, principalmente para quem é destreinado, sabe, Luiz? Porque o atleta, o indivíduo treinado, os mecanismos neurofisiológicos são muito mais rápidos, sabe? A adaptação, a resposta neural é muito mais rápida. Agora, o indivíduo destreinado, não. Então, o indivíduo destreinado, ele precisa de um aquecimento um pouco mais longo e menos intenso. Tá? Então, isso é um aspecto interessante, porque e se for idoso é uma outra história. Então, a gente precisa ter um cuidado, principalmente com as articulações sinoviais. Elas precisam de líquido para ter uma boa amplitude, uma boa mobilidade. Exatamente. Então, essa é uma questão assim a ser muito bem pensada.
Em relação ao aquecimento, o professor colocou a intensidade. A gente estava falando de esportes específicos como futebol, basquete. O aquecimento do futebol e do basquete, eles já são com uma intensidade muito boa, muito próxima da realidade do jogo. Às vezes tão próxima quanto. Na musculação, a gente não prioriza o aquecimento com intensidade para não perder a ação do treino, você não gastar ali substratos energéticos para prejudicar o treino. Você não vai chegar sentando numa cadeira extensora e zerando a máquina para aquecer. Claro, Então, claro. a gente está falando que você tem que se conectar, que talvez seria mais interessante você fazer esse aquecimento específico que vai possibilitar ali uma irrigação de líquido para aquela situação, seria melhor já no local onde você vai trabalhar sequencialmente os seus exercícios, né? Para que você esteja preparado para aquele exercício. É isso que a gente está falando, né? Isso. E uma coisa interessante, né, Ulisses, que é paralelo, mas é no mundo do esporte. Por exemplo, nos esportes, no caso do voleibol, né, que é um esporte que demanda reações muito rápidas num curto espaço de tempo, o aquecimento, ele melhora o tempo de reação, que a gente chama de tempo de latência, estímulo-resposta. Então, é muito rápido, uma cortada, uma defesa, né? No caso da musculação, tudo está sob o controle do atleta. Eu tenho controle sobre o movimento. Eu quero fazer 2x2, 2x1, 3x1. Eu gerencio a amplitude do movimento e a velocidade. Então, é tudo sob controle, porque são movimentos previamente estruturados. Diferente do esporte com bola, do tênis. Então, é muito importante entender essa característica, que é a especificidade, né? Eu vou preparar qual que é a demanda, né? Se eu vou recrutar muitas fibras, né? Se eu tenho um músculo, isso está em livros de fisiologia, nos livros clássicos que falam sobre a importância do aquecimento na preparação do movimento. Então, aí vai depender muito da especificidade. Tá, meu treino é de bíceps, eu vou fazer hoje o meu treino é de braço. Tá bom, qual que é a demanda? É bíceps braquial, braquio radial? Então, qual que é a demanda? Como é que eu vou dar um aporte de oxigênio, de sangue para essa musculatura se eu vou fazer um treino pegado de braço? Não tem nada a ver com coração, né? Tem nada a ver com articulação de joelho. Né? Então, nunca se esquecer do princípio da especificidade, né? Que o músculo precisa ser preparado, a articulação, se você tem uma demanda numa articulação de impacto, cuidado com ela, cuidado. Prepare ela, né? Prepare ela. Isso. Prepare ela. Ô, professor, então, assim, os nossos temas sequenciais agora... Próxima live, nós vamos falar sobre o agachamento. Tá. Então, gente, nós já traçamos algumas metas, mas se vocês quiserem alguns temas diferentes, deixem tanto mensagem para mim quanto para o professor, que a gente tenta colocar na live também algumas dúvidas de vocês que tenham a ver com o nosso tema, para que vocês participem mais com a gente aqui também, tá? Então, assim, durante a nossa próxima é quarta-feira? Próxima quarta-feira. Então já deixem umas mensagens para mim, para o professor, para a gente deixar a live mais dinâmica para vocês também. Mas o tema do agachamento da próxima live é para que vocês entendam e percebam, ou se vocês agacham, ou se vocês vão agachar ainda, que vocês podem melhorar muito, muito, muito o seu movimento, sabendo o que está ali desconectado, né? Então vai ser bem interessante para vocês esse tema aí, porque achar que agacha bem, às vezes você está agachando com a cervical e não está agachando com o quadril. Isso aí. Ulisses, então tá bom. Então, obrigado a todos vocês que assistiram, né? Espero que tenham gostado do nosso bate-papo aí, que eu tenha contribuído de alguma forma, né? Sim, sim. Eu estou recebendo bastante material das pessoas falando que nunca pensaram em interagir o bodybuilder com avaliação multifuncional. E aí, muitos bodybuilders me questionando por que eu estou fazendo mais live em relação a isso do que com os meus outros amigos coaches e treinadores e tudo mais. Por quê? Eu vou deixar bem claro isso. Porque eu senti muita falta, com o passar do tempo, de me autoanalisar. Eu mesmo, Ulisses. E fui negligenciando tanto que cheguei num determinado momento que eu olhei para o meu movimento e falei assim, que merda que está isso. É por isso que o meu quadríceps hoje, fora minhas lesões e os meus ligamentos que eu não tenho, que é uma outra história, está dessa forma. Eu tenho que melhorar isso.
Então, a importância que eu estou trazendo para vocês, porque assim como eu, muitas pessoas que estão no bodybuilder vieram de outros esportes com lesão, porque, como a gente falou, o bodybuilder, ele lesiona se você não saber como você vai trabalhar. Que se você tiver uma preparação bacana desde o início, você vai ter uma vida ali, ó. Se nada cair na sua cabeça em cima de você, você vai embora. Então, assim, como eu vim já lesionado, como outras pessoas já vieram lesionado, e não dei tanta importância, achava que eu tinha que socar carcaça e pau, e ouvindo uma época mais old school também, mais do basismo, que a gente queria jogar peso para o alto, as técnicas nós sabíamos, mas não dávamos tantas importâncias, não trabalhávamos outras capacidades, assim como flexibilidade, e hoje, com 37 anos, eu sinto falta disso. Então, assim, meus movimentos de membros inferiores, minha flexão de quadril, vamos falar de agachamento, está muito ruim devido a eu ter negligenciado. E o que eu quero trazer para vocês é que vocês podem estar evitando isso agora, né? Agora. Então é por isso que eu estou me dedicando bastante a essas lives. Então, Ulisses, eu acho fantástico, eu agradeço muito, né, a sua confiança, o convite, né? E eu sempre digo que eu sou um pedagogo do movimento, né? E eu preparo até a hora que entra na parte específica. Eu fui atleta, fui jogador de basquete, fui técnico de alto nível, como atleta, como técnico de basquetebol. Então eu entendo, mas me afastei disso há 20 anos, né? E acho que o seu pensamento está perfeitamente correto. Às vezes as pessoas querem fazer uma live, que eu acho legal, para discutir, que já tem um cansado. A creatina funciona, o BCA, não sei o quê, o GBT, o ESS. Isso está tão claro, está tão evidente, está tão... Sabe, fazer uma live para falar sobre supino, me desculpe. Exatamente. Pô, sabe, exatamente. Diferentes exercícios de supino. Pô, gente, mesmo abordagem que nós vamos falar, o agachamento, eu não vou ficar aqui trabalhando, mostrando artigo científico, porque tem mais de 300. A minha tese, para minha tese de doutorado, eu li 80 artigos científicos relacionados ao afundo, 80, e mais 20 livros. Então, eu virei de ponta cabeça. Então, o problema não está aí. A gente sabe. Sabe, os caras às vezes ficam brigando se o agachamento ativa mais o glúteo maior, em cima, se é 90, 60, 20. A gente já sabe disso. Aí os caras ficam brigando. O Brad Contreras sabe o hip thrust, mas é que ele defende, o hip thrust funciona. Bom, os caras desenvolveram agora. Eu experimentei em mim. Eu achei fantástico aquela máquina do hip thrust. Né, que você faz a extensão de quadril deitado. Pô, puta, como trabalha aquela musculatura, sabe? Então aí os caras ficam brigando se é melhor ou... Então, não, acho que o problema não está aí. A gente quer resolver um paradigma muito claro hoje no esporte bodybuilder. É que você pode otimizar os seus movimentos analisando de uma forma global os seus déficits. É isso que a gente quer trazer, né, professor? Eu acho isso fantástico, porque você está dando para esse pessoal, eu nunca vi, hein? Eu nunca vi em curso nenhum, mesmo nos... Nossa, a gente acabou falando nem encerrando, então vamos só pensar. Eu estava dizendo, né, que eu acho que o que você está colocando para o pessoal é um aspecto muito importante, que é começar certo. Sim, sabe? exatamente. Começar certo. Quer dizer, todo mundo hoje discute, né? Não dá para você prescrever medicamento, prescrever treinamento sem um bom diagnóstico. Qual que é o grande problema do coronavírus? O diagnóstico, os caras descobriram, agora vão tentar descobrir a intervenção. Agora, sem o diagnóstico, sabe do bichinho? Então, o que você está se propondo, que eu falei que eu acho sensacional, é orientar as pessoas, não é discutir o mais do mesmo. Exatamente, sabe? exatamente. É a mesma coisa na área que não fora. Eu vou ficar discutindo se qual que é melhor, né? Sabe? Se o pullover é peito, é costa. Pô, o cara ficou brigando, sabe? Tá tão claro essas coisas. A gente está aqui para resolver um problema muito claro. A gente quer resolver para vocês um problema claro. Que o movimento, isso em toda a área esportiva, com o passar do tempo, se você não cuidar, o seu movimento vai ser prejudicado. E se hoje ele é prejudicado, você fez a avaliação, como você vai melhorar isso? É isso que a gente quer trazer para vocês. Resultado, não ficar jogando conversa fora, atrair público para isso, para aquilo. A gente quer colocar para vocês como resolver um problema muito, muito grande hoje no bodybuilder, que é o movimento em si específico. Né, mestre?
Eu acho perfeito. Eu estava comentando só para falar, eu não tenho visto, pelo menos alguns cursos, mesmo de pós-graduação em bodybuilder, tratar da avaliação. Às vezes o pessoal fala, ok, avaliação de carga máxima, de uma RM, avaliação de composição corporal, ok, isso é tudo muito importante. Agora, avaliar o movimento, se o seu aluno, futuro atleta, está dentro de um padrão correto de movimento, dentro de estabilidade, mobilidade, consciência, controle, coordenação motora, esse é o básico. Depois vem o específico. Então, às vezes, a gente já começa cobrindo a casa pelo telhado e não tem um alicerce. Não tem a base, então, né? Não tem a eu base. queria agradecer muito aí o convite, a confiança. Espero que o pessoal que nos assistiu, que está assistindo, tenha aproveitado essa live aí. Com certeza, gostaram sim. E eu que tenho que agradecer por a gente dividir a sua experiência, que é tão vasta, né, tão grande aí, e que você está trazendo para o bodybuilder também, porque existe muito paradigma, né, entre as duas categorias, que isso é uma coisa e isso é outra coisa, e nada é uma coisa diferente da outra. Todas são integradas para uma melhor para um melhor objetivo, que é você ter um melhor gesto motor e uma hipertrofia relativa melhor, porque você trabalhou ali uma amplitude de movimento melhor do que você trabalhava antes. É isso. Né? Essa é a condição. Deixa eu te fazer uma pergunta, professor. Por favor. A gente tinha colocado em pauta agachamento e afundo, e eu tinha te sugerido a articulação do ombro também. E não sei se nós colocamos, mas eu acho legal, porque olha que sacada. A categoria, assim como toda a categoria do bodybuilder, enfim, mas eu vou especificar essa categoria porque hoje tem um número de atletas muito grande, que é a Men's Physique, que é os meninos de bermudas ali, né? E o critério de avaliação é ter um ombro bem legal ali o seu deltoide, né? Vamos falar de músculos, né? Ombro articulação. Então, o seu deltoide ali nessa porção medial, bem avantajado. Mas a porção medial do deltoide, ela é mais fácil de ser atingida ali, né? O seu ventre medial. E às vezes a porção mais distal dele tem um trabalho mais fácil pelo início do movimento, o gerenciamento ali de carga melhor. Mas a porção dele mais proximal, que dá o avante global, é pouco trabalhado. E às vezes eu noto por quê? Porque o movimento desse indivíduo é ruim. Então, o acionamento dessa porção do deltoide proximal, que é a cabeça maior aqui em cima, é prejudicada. Então, estou te sugerindo para a gente falar o porquê que será que é um desvio de escápula? Será que é um encurtamento acromioclavicular? Por que esse indivíduo não consegue ter uma contração tão efetiva no seu deltoide global dos seus ventres, né, na sua porção toda, e ele tem uma ativação maior do medial? Então, ia te sugerir para a gente colocar em pauta numa das lives isso também. Não sei se toda ela, um trecho pequeno, como você achar melhor aí. Na terceira, né, a gente pode falar um pouquinho, né, então ver a estrutura, o que acontece, isso. Né? A gente sempre pensa assim, né, a amplitude de movimento, a articulação do ombro, ela é uma articulação complicada, porque são 4 articulações nessa estrutura, né? Você tem lá o movimento de abdução do ombro, né? Quando você faz a abdução, você tem lá o supraespinal que inicia o movimento, depois como é que tá essa amplitude. Então precisa ver, né, Luiz, se esse menino que está treinando, sempre se ele tem uma boa amplitude, como é que tá os rotatores internos, rotatores externos, como é que tá o serrátil anterior, como é que está o redondo menor, como é que esses músculos estão dando essa estabilidade, porque o que faz a articulação do ombro, a escápula na cavidade glenoide? Ele faz abdução, né? Ele faz flexão, faz abdução. E quando entra a participação da escápula, como é que acontece? Então você tem as fibras, né? Como ele é um músculo bipenado, você tem as fibras mais anteriores, as mediais. Então, é um músculo complicado, sim. E aí depende muito, das vezes, da própria estrutura do indivíduo. Né? A gente pode conversar um pouquinho sobre isso, ver as limitações, né? O que interfere. Porque eu vejo... Eu queria falar de soluções em relação a isso, né? Como que a gente pode melhorar ali a amplitude, mesmo se for uma incapacidade genética do indivíduo, mesmo se ele geneticamente, né, não ter essa mobilidade, se ali o seu movimento anatômico, infelizmente, ele não tem toda a amplitude, e acontece mesmo de pessoas não terem isso, mas o que a gente pode fazer?
talvez para melhorar? Será que intervenção que a gente pode fazer ali para ajudar ele, né, a ter um trabalho melhor? Era isso que eu estava pensando. É interessante porque é diferente o ombro, né, do quadril, que você tem aqueles indivíduos, né, que tem o quadril mais fechado ou mais aberto, que tem o trocânter, né, que tem a cabeça do fêmur mais curta ou mais longa, que isso aí é complicado para o agachamento, né? Agora no ombro... O joelho já influencia muito no agachamento também. Aí vai o joelho para dentro pelo então... ângulo. Agora vamos ver essa questão do ombro aí, vamos estudar um pouquinho, e vou estudar um pouquinho também, vamos ver aí, né, a gente tem que entender um pouquinho melhor. É uma articulação complicada. Eu acho que na última live a gente pode falar um pouquinho, que a próxima, porque o agachamento seguramente vai sair muitas perguntas, né? Muitas questões aí, e sempre aquela ideia, a gente mostrar que os déficits de movimento. Sim, né? Exatamente. E se você não tem um trabalho com um movimento tão bom, você vai ter um desenvolvimento que nem eu estou te falando. Vamos só colocar que esse indivíduo, ele geneticamente, ele não tenha nenhuma alteração, tá? Então, estrutural, que a estrutura dele seja normal ali, né? E ele não consegue desenvolver o deltoide por inteiro. E está muito ali no ventre medial. Está muito no ventre medial. Então, se a gente melhorar um pouquinho da amplitude dele que nem no vetor de força de insuficiência ativa, no 90 graus, por que ele não consegue sustentar tanto ali? Será que ele faz muita rotação? Por que a gente conseguir equilibrar essa musculatura dele? Eu acho que seria legal, né? Tá ótimo, a gente pode conversar e de repente ver com alguém aí também que estuda especificamente o ombro nessas características, né? Mas vamos ver. A gente consegue ajudar um pouquinho naquilo que é da minha competência. Sim. Os déficits que o ombro tem, que você sabe perfeitamente melhor do que ninguém, né, analisando ali, o que a gente pode fazer, talvez, para melhorar isso? Tá ótimo. Tá bom, Luiz? Então, pessoal, obrigado por todo mundo que nos acompanha. Fizemos uma live, mais um pedacinho aí, né? Isso. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Para a gente falar um pouquinho aí, então, sobre os déficits mais comuns, os 10 déficits do agachamento. Ótimo. Então, gente, a live de quarta-feira, agachamento. Será que você sabe agachar? Vocês que estão falando com a gente aqui? Vamos ver. Mestre, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.